Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Por um breve tempo, meus irmãos, meditaremos na palavra do Senhor. E desde já peço aos irmãos que intercedam por mim, porque estou enfermo da garganta e está sendo um pouco difícil falar, mas eu também não poderia deixar nossa irmã que precisou da minha ajuda hoje na mão, né? Agradeço a ela pela lembrança e peço aos irmãos que estejam orando a Deus por mim, para que eu consiga terminar essa mensagem. A garganta está inflamada, irritada, mas meditaremos na palavra de Deus dessa vez. O tema que iremos abordar hoje é a família edificada sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando lemos aqui esse texto de Mateus capítulo 7, vemos que é abordado diversos assuntos dentro desse capítulo, mas em particular aqui no capítulo 7, 25, ele vai tratar sobre o homem prudente. E é interessante analisar, meus irmãos, em breve momento, aqui em breve tempo, que quando lemos esse versículo, temos de ter em mente que o público que Jesus se referiu quando falou sobre esse tema de construção, ele estava falando para um povo que morava em uma área pedregosa, né? Aquela região ali da Palestina, que Israel se encontrava em cima de muitas pedras, né? Tinha uma camada de terra, mas as pedras estavam sob o solo. Então, logo quando Jesus se dirige a esse grupo de pessoas, eles entendiam bem o que Jesus estava dizendo, porque o terreno não era diferente. Eles não iam com uma pedreira, cortar uma pedra e fazer sua casa lá em cima. Não, era o mesmo terreno para dois tipos de construtores. Temos de ter esse mesmo. Então, aquele terreno ali, a diferença dos construtores era que uns iam ser omissos, apressados, e não iam cavar até chegar na rocha que era embaixo, alguns metros abaixo, e iam fazer apressadamente em cima daquele solo sua construção. Outros, não se importando com o tempo, mas com a durabilidade da casa, eles cavavam aquele solo, naquela área ali da Palestina, e eles encontravam uma pedra embaixo. Haja vista, como eu disse, a topografia do terreno era muito pedregosa, aquela região da Palestina, e quando eles achavam a pedra, eles subiam o alicerce da casa. Então, quando se manifestavam esses fenômenos aqui da natureza, chuva, vento, tempestade, a água não conseguia penetrar até a pedra, e se conseguisse, não tinha escoamento para ela se dirigia aos lados e não derrubava a casa. Já ao contrário, uma casa que não foi edificada sobre aquela rocha, a chuva e os ventos, quando vinham, eliminavam a sua base por baixo. Como não estava na rocha, o solo cedia e a casa ia embora, porque não tinha firmeza. Então, meus irmãos, quando lemos esse versículo e abordamos também, como a irmã falou, o tema deste mês é a família firmada na rocha. Então temos de ter em mente que as famílias têm a sua responsabilidade de cavar o terreno da vida, não é? Cavar com a certeza de que irá encontrar uma base sólida, ou seja, mostra a disposição, mostra a aptidão que as famílias têm que ter de abrir mão de muitas coisas e priorizar e encontrar a base que é Cristo, não é? Enquanto os outros vão fazer uma vida superficial, vão procurar construir a sua família
os alicerces da tua família em coisas superficiais e não vão querer dedicar tempo examinando as Escrituras, examinando a vontade de Deus, e ali constrói sua família. E com certeza, por esses eventos que a gente pode interpretar aqui como lutas, aflições, ideologias, perseguições, frustrações, a casa não teve base, não teve preocupação de alguém achar a base, não é? E nós notamos aqui, meus irmãos, que muitas famílias, elas são atingidas com os vendavais da vida. Elas são atingidas com as coisas, os fenômenos que a vida traz para a nossa vida. Então, quando pensamos em rio, pensamos em alguma coisa que submerge, de repente, na nossa vida, submerge as correntes de água, de tristeza, de dor, de morte no nosso lar, de desemprego. Não é? Quando a gente pensa que vai lidar com um tipo de urgência que apareceu na nossa vida, vem um vento por cima, não é? Mexendo na estrutura da casa, vem a tempestade querendo levar telha, e você fica numa situação em que é colocado a pensar: será que minha casa está segura realmente? Será que vai passar por esse temporal? Não é? Mas a palavra de Deus diz aqui, Jesus diz que aquele homem, aquela mulher que construiu a sua família sob o alicerce chamado Jesus, nos princípios bíblicos, quando a família está arraigada com o alicerce divino, então pode vir tempestade, pode vir morte, pode vir desemprego, pode vir o que for, mas teremos força de resistir, porque nossa fé, a nossa vida, a nossa família estará escanturada na família. E notamos, meus irmãos, uma coisa particular nos nossos dias, é que as famílias são induzidas hoje a preencher o seu vazio, ou preencher ali a parte principal dela sem Deus, sem Jesus. Então hoje existe um esforço muito grande, não é? De se tirar Deus da família, de se tirar Jesus da família. Cada um dá um jeitinho, dá um capricho, né? Muitos atores, atrizes, e vão implementando ali ideias para que possam infiltrar na mente das pessoas que Deus não precisa estar na nossa família, que nós podemos suprir essa carência de Deus na nossa família, o que é uma falácia. E nós notamos que Deus, Ele tem a vontade. Jesus, Ele se relacionou com pessoas. Jesus, Ele abençoou famílias, que é a vontade de Deus de se relacionar com a família, de interagir com a família. Edificar a casa sobre a rocha é colocar Jesus no centro da família. Amém? Quando Jesus é o fundamento do lar, a família permanece firme, mesmo em tempos difíceis. Jesus, Ele é a rocha que Ele dá sustento a todos que estão neles firmados. Se nós analisarmos, meus irmãos, Salmo 127, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então notamos aqui, meus irmãos, que famílias muitas vezes se desfazem porque eles deixam de mão o mais precioso, Deus no centro da minha família, Jesus no centro da minha família. E o Salmo diz que se Deus não estiver edificando a minha casa, não estiver edificando a minha família, meu esforço será em vão. A família que se tira Deus do seu centro, ela é fadada a fracassar, não é? Então, o fundamento que as famílias têm que ter, com certeza, não pode se substituir por nada mais, porque Deus já colocou como Jesus Cristo o fundamento da minha e da sua família, e das famílias do Brasil e do mundo.
O que precisamos ter certeza e analisarmos é se Jesus de fato está sendo o alicerce, o centro da nossa família. E assim teremos certeza de que nós iremos resistir a essas tempestades. Famílias que oram, lêem a palavra de Deus e praticam os ensinos de Cristo constroem um alicerce seguro para as suas vidas. Então é triste, meus irmãos, analisarmos famílias sendo destruídas porque elas não observam a oração, elas não observam o dever de ler a palavra de Deus e nem praticar aquilo que a Bíblia ensina. Então, quando a família se isola de Deus, quando a família tira Deus do seu centro, a catástrofe acontece. Os ventos derrubam aquela casa, os rios submergem e derrubam o alicerce, e as famílias ali têm uma queda grande. Então vemos, meus irmãos, que Jesus ele deu ênfase à família. Jesus ele quer estar no centro da família. Em Lucas, no capítulo 19, do verso 5 ao 9, Jesus se relaciona com um homem chamado Zaqueu. Jesus um dia passou por aquele homem pendurado numa árvore e Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria, se arrependeu e decidiu viver com justiça. Então Jesus logo lhe declarou: hoje veio salvação a esta casa. Então a primeira família que nós podemos ver aqui é Jesus entrando nela, e Jesus ele faz esse convite. Aonde as famílias estão? Em que pedestal estão? E o convite de Jesus é desse aqui: me encare de frente. Hoje me convém pousar na casa das famílias brasileiras, da família do mundo inteiro. E quando você vê que a família recebe Jesus como Zaqueu recebeu, com alegria, desceu depressa, Jesus também poderá dizer essa frase: hoje veio salvação para esta casa, independente da cor, independente da situação financeira, independente do status, não é? Então o que aprendemos com isso? Quando Jesus entra na casa de alguém, traz salvação, transformação de caráter e bênção para todos. Vocês acham mesmo que Zaqueu só foi beneficiado sozinho? Vocês acham que Zaqueu também não trouxe privilégio para sua família, para seus filhos, com a visita de Jesus naquela casa? Não é? E a segunda família que recebe o Espírito Santo em sua casa e houve a mudança, a Bíblia vai dizer que foi a casa de Cornélio. Não é? Cornélio, um centurião romano, ele recebe uma visão de um anjo que chama Pedro para olhar com ele. Isso aqui está no livro de Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 48, está essa história de Cornélio. Um centurião romano temente a Deus, porém ele não tinha conhecido o Evangelho, porém ele não tinha tido encontro pessoal com Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele já temia Deus. Ele chamou toda a sua família para ouvir Pedro. E Pedro pregou sobre Jesus. E quando Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos ali. Então, o que tiramos disso, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Deus Pai, ele está envolvido no seio familiar. Ele quer se relacionar com as famílias. A Trindade quer pousar na casa das pessoas. Quando Cornélio ouvia a palavra de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ela desceu ali e encheu todos ali naquela casa. Você vê agora a Trindade dentro das famílias, querendo se relacionar com a família. De fato, podemos notar que quando a fé ela atinge o membro de uma família, ela pode abrir a porta para que todos naquela casa alcancem Jesus. Eu me lembro sempre do nosso irmão Souto, né? Que Souto tinha um slogan, e tem ainda: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então podemos ver aqui nesse exemplo de Cornélio
um exemplo de Souto. Souto um dia declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de fato temos visto a família do irmão Souto sendo alcançada por Deus. Cornélio também, ele foi assim, queria conhecer o Evangelho. Mas quando o Evangelho foi pregado por Pedro a Cornélio, o Espírito Santo confirmou entrando naquela família, batizando aquela família, separando aquela família. E vocês acham que o Espírito Santo também procura famílias hoje para fazer a mesma coisa? Vocês acham que o Espírito Santo de Deus, que a pessoa do Filho, a pessoa do Pai, não procura se relacionar com as famílias hoje? Por certo que sim, não é? Então temos também outro exemplo, meus irmãos, que se encontra em Atos capítulo 16, versículo 25 ao versículo 34. É o carcereiro de Filipe que creu em Jesus e sua casa foi salva. Depois de um terremoto na prisão, o carcereiro achou que os presos haviam fugido, mas Paulo impediu e anunciou o Evangelho. Aí nós podemos ver em Atos 16, do verso 30 ao 31, um diálogo que o carcereiro teve com o apóstolo Paulo, e ele vai dizer: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí você vê de novo a vontade de Deus no seguinte: crê no Senhor Jesus, veja, e você será salvo. O carcereiro perguntou: o que eu faço? Senhor, o que eu devo fazer para eu ser salvo? A resposta era individual. Mas a resposta de Deus através de Paulo é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, não somente tu, mas também toda a tua família, toda a tua casa. Então a vontade de Deus não é alcançar somente Souto. A vontade de Deus é fazer uma morada, um trono no meio da família de Souto, na família de cada um dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que estão nas redes sociais. Deus quer ser entronizado no meio da família. Você nota que depois que o carcereiro ele crê no Senhor Jesus, Paulo é levado para a sua casa. E a Bíblia vai continuar dizendo que toda a sua família creu no Senhor Jesus e foi salvo. Então, o que podemos tirar de exemplo desse carcereiro? O carcereiro creu e foi batizado com toda a sua família. E todos se alegraram por ter conhecido Jesus. Vemos de novo o relacionamento da pessoa, de Deus, da divindade, com pessoas humanas, com a família humana. Então, quando Deus criou a família no Jardim do Éden, você nota que a vontade de Deus sempre foi estar associado à família, ter um livre trânsito na família. Mas infelizmente, meus irmãos, nem todas as pessoas dão crédito. E o quinto exemplo que podemos trazer essa noite para os irmãos está em João capítulo 11, do verso 1 ao 44. Essa mesma leitura podemos ver em Lucas 10, 38 a 42. Vai abordar uma família composta de duas irmãs e um irmão, né? Lázaro, Maria e Marta. Um dia eles abriram a porta para Jesus. Um dia eles receberam Jesus em sua casa. E a Bíblia vai dizer que eles eram amados por Jesus. Jesus não somente era amigo, mas Jesus os amava. Amava o irmão, Lázaro, Maria e Marta. Então, meus irmãos, o que importa para a gente hoje é ter certeza de que Jesus ama a todos os componentes da família. Jesus ama meu filho, Jesus ama meu neto, Jesus ama meu pai, Jesus ama meu avô. Jesus quer estabelecer um laço de amor com a família. Quando analisamos essa família aqui, de Betânia, que era amiga íntima de Jesus, e essa família tinha prazer em hospedar o Senhor Jesus, ouviram e testemunharam os seus milagres. O que acontece dentro desse lar, que é muito conhecido dos irmãos, houve ressurreição dentro daquela família. Sim ou não? Sim. Será que todas as famílias, elas são perfeitas?
Será que dentro da família não precisa ter alguma ressurreição de algum valor perdido? Não é? Muitas vezes é falta de respeito, o perdão. Não é? Muitas vezes o diálogo não existe mais, a amizade, o respeito morreu. E quando Jesus entra nessa família, o que é que ele faz? Ele ressuscita. Ele faz com que o defunto saia do túmulo. E a Bíblia termina a história do Marcos dizendo que aquela família, a partir daquele contexto até hoje, ela é privilegiada. A sua história é contada onde houver gente debaixo desse planeta, é contada a história dessa família que recebeu Jesus e teve o prazer de ver milagre de ressurreição. Então, muitas famílias hoje elas estão com seus defuntos enterrados, não fisicamente, né, mas vamos dizer sonhos mortos, projetos enterrados, pai que não se dá com filho, filho que não respeita mais a mãe, mãe que não se dá com nora. E quando Jesus entra, ele ressuscita esse relacionamento, porque a vontade de Deus é que não somente vivamos em família, mas que vivamos bem, que reflitamos na nossa família os valores do céu, não é? Então, o que eu posso tirar dessa lição, dessa amizade de Jesus, Marta, Maria e Lázaro? Que a intimidade com Jesus, ele vai gerar consolo, vai gerar milagre e vai gerar também, principalmente, o consolo em momento de dor. Quando aquela família enfrentou o luto, Jesus estava presente. E a frase que Jesus diz: não temas, crê somente. Teu irmão ali está dormindo, mas ele vai ressuscitar. E assim é a vontade de Jesus, dizer para nós também, as nossas famílias também: não tema, creia somente. Esse problema que você tem aí não está morto, não, está dormindo, eu vou ressuscitar. Crê somente no que eu posso fazer. Isso a gente pode dizer que é uma intimidade. Que temos não somente um Deus que está no céu, mas temos um amigo. Que temos uma pessoa que está conosco em todos os momentos, felizes, tristes, momentos de dor, de angústia, de sepultamento, mas também momentos de nascimento, de mais um parente que Deus proporciona para as famílias terem, em momento de desemprego, em momento de emprego, em momento de enfermidade, em momento de cura. Temos um amigo que quer se relacionar conosco, e esse amigo se chama Jesus. Amém? Então, temos também, meus irmãos, a certeza de que a vontade de Deus e que a bondade de Deus, ela não somente atinge o indivíduo, mas ele quer atingir a totalidade dos parentes que nós temos. Certo? A vontade de Deus é que a nossa família, ao receber a luz, a receber a salvação, ao receber o conhecimento de Deus, e através disso temos o direito de vivermos felizes, consolidados na sua vontade, usufruindo o melhor dessa terra. Mas a vontade de Deus ainda é maior do que isso. Então, quando a gente analisa a vontade de Deus para a nossa família, para o nosso lar, muitas vezes a mente da gente é pequena. Que Deus abençoe a mim, meus filhos e a meus bens. Mas será que Deus só quer abençoar até a primeira, segunda, terceira, quarta geração? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Não me desculpe a garganta às vezes que falhar, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, qual é a vontade de Deus, até onde Deus quer abençoar a minha família, até que geração Deus quer abençoar a família. Em Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 9. A Bíblia vai dizer o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até quantas gerações, irmãos? Será que o plano de Deus é pequeno para a minha família e para a sua família? Eu disse aqui, a gente tem na nossa vida pelo menos 4 a 5 linha sucessória de nós, mas na mente de Deus é até 1000 gerações.
a misericórdia, a fidelidade para quem serve a Ele, é que esse amor dele chega até 1000 gerações. Ou seja, quando chegar lá no final, o sopro não é nem vento, o sopro não é nem por mais. E a misericórdia de Deus vai atingindo o nosso neto, nosso bisneto, e vai se ramificando. Por quê? Porque um dia eu e você convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa família. E veja a bondade de Deus como ultrapassou, eu tenho certeza que ultrapassou tudo o que você pensava essa noite. Até 1000 gerações depois de você, pela sua fidelidade, pelo seu prazer em servir ao Senhor. Então, podemos também analisarmos aqui mesmo o Salmo 103, o verso 17 e 18. Vamos analisar a profundidade desse texto. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que os temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. Agora, a eternidade tem um tempo definido? Não. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é de uma eternidade a outra eternidade. Simplificando, a misericórdia de Deus não tem fim. E a Bíblia vai aplicar também essa misericórdia de Deus aos que temem a sua justiça. E quando você teme a justiça de Deus, esse amor e essa misericórdia, consequentemente, vai atingir os teus filhos, vai atingir os teus netos, vai atingir a sua posteridade. Então, eu posso concluir aqui, meus irmãos, essa simples reflexão com o seguinte: Jesus é a rocha firme sobre a qual qualquer família pode construir a sua vida. Famílias que recebem Jesus, colhem paz, salvação, consolo, milagre, estabilidade espiritual. Quando se tem Jesus na família, quando se tem Deus nas famílias, não seremos isentos de passar por dor, por lágrima, por um momento difícil. Mas também eu posso dizer a vocês que teremos o privilégio de cada fase dessa, termos a certeza de que Jesus estará conosco. Temos a certeza que Jesus não nos abandonará. E para encerrarmos, irmãos, por conta do horário, eu quero que toda a igreja ela siga esse versículo que se encontra aqui em Josué, capítulo 24, e o verso 5, somente essa parte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem essa certeza, declare com a sua boca hoje, com toda a sua ousadia. Amém? Vamos lá no 3, somente a última parte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só a igreja agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então eu vejo aqui muitas pessoas que já formaram as suas famílias, pessoas que já têm filhos, já têm netos, já fizeram o seu papel. Estão aqui agora passando experiência para nós. Que Deus abençoe vocês, heróis e heroínas, que fizeram o seu papel, e orem por nós, para que nesse percurso um dia a gente chegue onde vocês estão. Amém? Que Deus nos abençoe a todos.